Agora, irmãos, eu convido a todos para acompanhar comigo a leitura da mensagem. Irei agora retransmitir à igreja o ensino que ele nos vem para o nosso aprimoramento, para enquanto nós vivermos nesta terra, precisamos aprimorar na nossa fé, na nossa obediência e, além de tudo, nós temos esta fidelidade ao nosso Deus e aos seus santos, para que o reino dos céus se sinta honrado pelo nosso proceder e com a nossa vida que levamos nesta terra. Irmãos, tem o primeiro ensino do nosso santo irmão Aldo, publicado em boletim oficial. Lembro aos irmãos e irmãs da sede de nossas congregações que a reunião de oração sempre foi muito importante para o povo apostólico, pois é uma reunião dedicada em louvor e adoração ao Espírito Santo da Santíssima Trindade, para que todos os que comparecerem sejam alimentados, fortalecidos na sua vida espiritual, com a unção e virtude do Espírito Santo, que é nos dada através da Santa Voz Rosa. É tão importante que todos os irmãos e irmãs que não puderem comparecer por um motivo justo, mas estiverem com o seu pensamento ligado no momento que está sendo realizada a reunião, e principalmente na hora da oração, também são abençoados e alimentados no Espírito. Prezados irmãos pastores, solicitamos que observe o horário para iniciar e terminar a reunião. Os irmãos regentes, coristas e músicos, procure estar posicionado para evitar atraso no início da reunião. Lembre-se que deve encerrar a reunião no máximo às 21 horas, pois alguns irmãos dependem de horário da condução para chegar em paz em casa. Portanto, não passe do horário, mas aproveite ao máximo seu tempo nesta reunião de oração, pois são os momentos propícios de meditação e reflexão sobre a nossa fé e o valor da oração. Irmãos, eu quero um aviso do santo irmão Aldo, nos motivando a nós crermos e valorizarmos a reunião de oração. Agora a mensagem, ela traz ao nosso conhecimento, falando assim: a perfeita unidade do Espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus, precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união do povo apostólico, nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus, o nosso Pai. Por Jesus, nosso Senhor, e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. E nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir aos céus, fez um pedido importante ao nosso Deus, na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrada no Evangelho do Apóstolo São João. Pai Santo, guarda-nos teu nome, o nome que me deste, para que seja um como nós
somos um na unidade do Espírito, para serem também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da palavra, para que todos seja uma coisa só, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também ele seja em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E nos dias de hoje, o mundo creia que Jesus enviou a Santa Voz Rosa. Quanto a mim, dele a glória que tu me comunicaste, para que seja um como nós somos, um, eu neles e tu em mim, para chegar à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste, o amaste como amastes a mim. O que vem a ser essa perfeita unidade a que nosso Senhor Jesus se refere? E como se deve dar esta unidade? Primeiramente precisa haver o amor ao próximo, e que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus a seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de coração, respeito de um para com os outros. A humildade em relação a seu irmão, e outro fator importante é de um ajudar o outro, tanto no trabalho da igreja ou na sua vida particular. Na amizade, no bom trato com o seu semelhante. A Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo depende deste amor e união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho, nos coros, nos obreiros, seja o cargo que for, precisa haver uma perfeita unidade de espírito, onde existe inimizade, discórdia, disputa, inveja, teimosias, não pode haver perfeita unidade. Por isso lhe aconselhamos, lhe pedimos, em nome da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, que evite todos os sentimentos que impedem a unidade do povo apostólico e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. Lutem, prezados irmãos apostólicos, contra tudo que possa atrapalhar a unidade da igreja e do seu povo. Sejam manso e humilde de coração, unidos, e trabalhe pelo progresso da igreja e do nosso povo, buscando sempre na Santa Voz Rosa e no Santo Irmão Aldo a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos, e só assim seremos igreja vitoriosa, para darmos a Deus e a seus santos a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para os céus. Prezados irmãos e irmãs, estes ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho de nosso Senhor, através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a nossa perfeição espiritual como os filhos de Deus e para gozarmos de todas as bênçãos celestiais e a salvação de nossa alma. Irmãos, aqui está a leitura da mensagem, eu sei que a igreja e os irmãos internautas podem acompanhar comigo uns pontos muito importantes da doutrina sobre esta mensagem, que nos traz, irmão, a nós meditarmos. E agora irei dirigir
algumas palavras sobre esta mensagem. Porque, irmão, o título da mensagem já está falando a perfeita unidade do Espírito. Irmão, o que é esta unidade vem de quê? De união. Mas para que esta unidade de Espírito, ela permaneça em nossa vida, nós temos que ter união nessa terra. Como o primeiro tópico fala, sempre da união do povo apostólico. Porque, irmão, o santo irmão Aldo, ele lutou durante 44 anos, ele pedindo união. E ele, junto com a Santa Avó, o nosso Deus e seu santo na glória celestial, ele continua nos pedindo, porque nós fomos escolhidos e um povo preparado, para nós vivermos nessa terra em união. Irmão, um ajudando ao outro, naquilo que tiver no seu alcance. E além de tudo, ter amor ao próximo. Olhar para o ser humano, irmãos, olhar para ele e ver valores, princípios, e não olhar só as falhas. Porque nós sabemos que o santo irmão Aldo, quando ele viveu nessa terra durante 44 anos, seu corpo físico, por maior defeito, por maior falha que o ser humano tinha ou cometia, mas ele nunca perdeu a esperança, irmãos, daquela pessoa se regenerar, se libertar e ser uma pessoa convertida. Por isso que hoje em espírito, junto com a Santa Avó, ele continua nos lutando, nos mostrando esta unidade que nós temos que praticar nessa terra. Mas às vezes, irmão, para muito acha difícil. Acha difícil entrar por esta porta, cumprimentar seu irmão, perguntar como é que você está. Não. Às vezes, irmãos, exerce um cargo, ou seja, de pregação, de reger, de tocar, cantar. Se está se desempenhando melhor do que o outro, já começa a se achar superior, e às vezes não tem aquela união, não tem amor ao próximo, que às vezes sabe menos do que você, e usa aquela palavra que às vezes, se não vigiar, destrói: o eu. Eu sou melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Não, irmãos. Os apóstolos chegam para Jesus e falam assim: mestre, por que o Senhor é bom? Ele disse: eu não sou bom, bom é meu Pai que está nos céus. Irmãos, quantas maravilhas, que tem aquele hino que fala, quantas maravilhas o Senhor nos faz. Quantas vezes o santo irmão Aldo, ele colocava a Santa Avó em primeiro lugar. E nós apostólicos, irmão, nós temos esta lição, de nós fazermos para engrandecer a glória de Deus e não a nossa, porque nós somos tão pequenos perante esse santo de Deus. Mas quando nós temos amor, união, humildade, nós se torna grande perante ao mundo e o reino dos céus. É isso que o santo irmão Aldo, ele veio nos preparar e nos deixou preparado. Porque, irmãos, neste novo ano, ele espera um aprimoramento melhor de sua igreja. Ele espera um ministério mais preparado, mais dedicado, mais fervoroso. Ele espera uma igreja em geral mais atento e que cumpra suas obrigações, os seus afazeres. Porque, irmãos, quanto mais nós vivemos nessa terra, nós precisamos do amparo e da proteção desses santos. E a mensagem, ela fala
o nosso Mestre Jesus bem claro, quando ele faz aquela oração sacerdotal ao Pai. Ele pede, irmão, para que aonde ele estiver com o Pai, nós também esteja com ele. Mas para que nós estejamos com ele, nós precisamos, irmão, colocar essas virtudes que nós aprendemos nesta terra, que é fazer o bem sem olhar quem, é olhar para o próximo, irmãos, e saber que uma pessoa tem valor, que uma pessoa, irmão, tem algo de bom, que uma pessoa pode se transformar, porque as nossas boas obras, ela ajuda com o proceder de muitas pessoas. Por isso que São João foi bem claro, quando ele deixou aqui registrado por inspiração de Jesus, no capítulo 2, em Apocalipse, ele fala assim: eu conheço as tuas obras e teu trabalho, e a tua paciência, e sofreste, e tem trabalhado pelo meu nome, e não te cansaste. Agora a pergunta é, irmãos, será que realmente nós estamos trabalhando da altura que Deus e seu santo exigem ou precisam? Que às vezes, muitas vezes, nós fica colocando desculpa daqui e dacolá com o nosso compromisso, e às vezes o inimigo coloca, como fala o apóstolo São João, o cansaço. Às vezes, eu não vou hoje para o ensaio, porque eu estou tão cansado, hoje o meu dia foi difícil. Às vezes pegamos escala, poxa, eu vou para esta congregação de novo. Às vezes o escala o obreiro, ele fala, poxa, eu só fico nesse setor, tantos trabalhos que eu preciso fazer, uma diaconisa. Irmão, e é assim. É pequenos detalhes que nós precisamos corrigirmos e se aperfeiçoarmos. É isso que nós precisamos fazer. Porque o Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó nessa terra, ele nos mostraram passo a passo como viver uma vida com Deus. E hoje ele continua nos ensinando. É por isso, amados irmãos, que nós estamos tendo o privilégio de participarmos desta reunião de oração. E a reunião de oração eu gosto de mostrar à igreja, os irmãos internautas, o valor, o bem que ela nos traz, o valor da fé e da oração. E a oração, ela tem um valor tão grande que o Divino Mestre, ele fez essa oração sacerdotal para deixarmos para nós hoje. Para irmãos, para nós praticarmos, porque como fala aquele hino, diz assim, vence pelo poder da oração. E às vezes, nós não oramos no deitar, no levantar, no alimentar, e muitas vezes nós olhamos, irmãos, e pensamos assim, eu sou apostólica, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo do Reino dos Céus, eles têm o direito de nos proteger, de nos abençoar. Irmãos, não é assim. Nós temos que orar, quanto mais nós orarmos, nós aproximarmos desses santos. E a oração, ela é uma arma que nós usamos contra os ataques do mal. Ensine a seus filhos a orar, a praticar, a crer na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo. Irmão, mostre para ele os valores. Porque, irmão, como fala aquele hino, a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. E nós precisamos orar. Porque, irmão, é na oração
que nós conseguimos vencer o hoje e buscarmos o amanhã. Porque é na oração que Deus, Ele nos protege, Ele nos abençoa. E às vezes nós achamos que tudo está fácil em nossa vida. E às vezes não está, irmãos. Por isso que Jesus, Ele nos ensinou, e Ele foi a pessoa que viveu nessa terra, que Ele mais orou, ao Pai e ensinou a seus apóstolos a orar, para que buscasse as coisas do alto. E assim a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Porque às vezes, irmão, muitos falam assim: hoje eu não vou participar da reunião de oração, eu vou ficar na minha casa assistindo aqui. Mas o problema, irmão, que na sua casa tem o negócio chamado distração, que é o celular. Às vezes você não vê nem o que o coral está apresentando, às vezes você não vê nem a pregação do pastor, e às vezes no momento da oração, ali levanta para orar, não sabe a apresentação do hino, não sabe o que o pastor pregou, e às vezes a pessoa pergunta: fulano, tu não foi na igreja por quê? Não, eu assisti em casa. Assistir o quê, irmãos? Se o seu celular não deixou você assistir. Aí entra as dificuldades no trabalho, nos estudos, na família, nos negócios. Aí clama: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, o que está acontecendo comigo? Que tudo está dando errado. Irmãos, muitas vezes algo dá errado em nossa vida porque nós estamos deixando a desejar. Então é pequenos detalhes que nós temos, irmão, que eliminarmos e buscarmos, como fala o apóstolo São Paulo, sempre buscarmos as coisas do alto, que ademais serão acrescentadas. É isso que nós temos que fazer nessa terra, porque o Santo Irmão Aldo, ele junto com a Santa Avó, ele nos ensinaram, irmão, a nós orarmos, a nós buscarmos e vivermos uma vida com Deus. Porque, irmãos, o inimigo, como fala o apóstolo São Pedro, ele anda bramando, buscando a quem possa tragar, ou seja, no vacilo, porque ele não tem pressa. Eu comparo o poder diabólico, irmão, como uma filtração numa parede. Você vê aquela filtração pequena, você olha ali e diz assim: isso aí depois eu arrumo. Ali passa semana, mês, ano, quando você vê aquela pequena filtração, ela tem ferido a parede inteira. Assim é o poder diabólico. Então nós, como fala aquele hino, corta o mal pela raiz. Nós temos que cortar, irmão. Como nós cortar? Vigiarmos e orarmos. Se algo não está sendo normal em nossa vida, Santa Avó, Irmão Aldo, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para que eu procure fazer as coisas certas e orar pelas pessoas que precisam, que necessitam. Porque Jesus, ele nos ensinou. Nós orarmos até pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem. Imagine, irmão, pela nós apostólicos aqui. Porque nós somos uma família só. E a oração de uma família, ela tem um poder muito grande. E agora nós vamos passar para o momento da oração. Porque o nosso Deus, ele se sente honrado em contemplar o seu povo nessa terra. Ele vai contemplar, irmão, a fé, a obediência, a dedicação, a oração de cada um dos seus filhos. E só ele e seus santos sabem o que vocês estão passando, o que vocês estão precisando, o que vocês necessitam. Então peçam. É o momento de pedir.
E também, irmão, além de ser o momento de pedir, o momento de ter paciência para a receber. Não é só, irmão, pedir e já receber, não. Porque tem 3 coisas que nós não podemos desanimar como os apostólicos. É a persistência, a fé e a paciência. E se nós colocarmos em prática essas 3 coisas, pode ter certeza que a sua oração é ouvida e atendida, e o que você tanto almeja terá um grande resultado na sua vida, tanto material como espiritual. Eu finalizo o meu comentário por aqui, deixo essas palavras em vossos corações. Eu sei que os irmãos já entenderam, compreenderam o valor da oração. E agora eu convido por gentileza para que os irmãos fiquem em pé. Para nós cantarmos o hino de número 172, nesta hora de oração. Irmãos, lembramos que foi na oração que Deus concedeu ao profeta Moisés e a seu povo, que ele fez abrir o mar. Foi na oração que Jesus concedeu a graça, a bênção, e ele pediu ao Pai que desse o Consolador e o último profeta. Então é o momento, irmão, de o Senhor, a Senhora, vocês que estão aí nos seus lares, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e todos fazerem a sua oração. Oremos.
Amém. Vamos cantar de o número 185. Maravilhoso dia.